Disse aqui que o salário será o principal fator para combater as desigualdades sociais. Porquê esta afirmação? Sem emprego e sem salário, as pessoas não têm como viver. E nós temos que compreender que um mundo que produz, mas em que há pouca gente a trabalhar, distribui muito desigualmente a riqueza. E, portanto, criar emprego, combater a precariedade, combater as horas muito longas de trabalho e combater os baixos salários é a única forma de combater as desigualdades. Nós precisamos de emprego. Sem emprego não se combate a pobreza. O emprego é essencial, mas depois não pode ser qualquer emprego, porque há tanta gente que trabalha e não sai da pobreza. Pessoas com salários muito baixos, pessoas que estão em extrema precariedade e, portanto, é o salário, enquanto um salário digno, que responda a um emprego com direitos, que pode combater a pobreza. Todas as pessoas que trabalham hoje para uma empresa de trabalho temporário, ou que trabalham ao dia, ao mês, à semana, com contratos sucessivos, com baixos salários, sabem que assim não conseguem sair do ciclo difícil da sua vida. E, portanto, combater a precariedade e criar emprego são as formas que o país tem para responder às pessoas, para ter dignidade. Numa sociedade como a nossa, marcada estruturalmente por situação de pobreza, desigualdade social e então mais agravada ainda nos últimos anos com o crescimento exponencial do desemprego, já que o desemprego também está associado a um contexto também de agravamento da precariedade. Temos muitos jovens que, apesar de não estarem desempregados, têm uma carreira muito precária, baseada em programas ocupacionais. Nós não somos contra a existência desses programas, não é isso que está em causa. Aqui o que está em causa é o abuso do recurso a esses programas ocupacionais e quase como uma solução definitiva para resolver aqueles que são necessidades permanentes, principalmente de quem deveria dar o exemplo, que neste caso são os organismos públicos, como a Administração Pública Autónoma e as autarquias locais. Mas também temos um problema muito grave de pobreza, cada vez mais grave, sentida principalmente naquelas ilhas que, digamos, estão mais urbanizadas, sei que é possível utilizar esse termo nos Açores, e que estou-me a referir à Terceira, a São Miguel e um pouco também ao Faial. Uma pobreza que acaba por ter uma menor visibilidade no caso das ilhas mais pequenas, onde as pessoas ainda têm acesso a uma agricultura e uma pesca de subsistência, mas que isso não garante sequer uma vida digna. Garante o quê? Garante que a pessoa viva à tona, não é? E consiga, de certa forma, ir se safando e garantir aquilo que é o mais básico. Mas a dignidade não deve coincidir com aquilo que é só o mais básico do básico. Acho que devemos ir mais além. E isso também teve aqui enfoque neste fórum, de que existem outros indicadores de pobreza que permitem-nos concluir que aqui nos Açores nós não estamos muito diferentes daquela que é a situação nacional e, portanto, isto não é um qualquer oásis plantado no Atlântico, como nos quiseram fazer crer durante muitos anos, e que esta região, historicamente marcada pela pobreza, continua, infelizmente, e apesar de estarmos agora num período de regime democrático desde 74 e com a afirmação da autonomia nos últimos anos, infelizmente continuamos a sentir problemas graves de pobreza e desigualdade social. A Coordenadora Nacional elegeu aqui um salário como um fator principal para combater as desigualdades sociais. Isto nos Açores, a obtenção de um salário efetivo é também importante nesse combate? É importante e por isso uma das nossas 4 medidas de curto prazo e que constarão do nosso programa para as próximas eleições regionais tem a ver com o aumento do salário mínimo. Estamos aqui a propor um aumento na ordem dos 10 euros, também um aumento no complemento regional de pensão para os pensionistas que oferem pensões inferiores ao salário mínimo regional, também uma redução no tarifário social da eletricidade, uma redução que será maior no caso dos Açores em 5% relativamente àquilo que está previsto a nível nacional e portanto essas são medidas que nós consideramos mínimas e de aplicação imediata e que farão uma grande diferença. O que é que tem faltado para esta discussão ser mais abrangente e trazer mais resultados? Bom, nós temos na realidade falado, concordo consigo, é digamos um tema recorrente, porque também é recorrente na realidade que nos rodeia, o índice de pobreza e de desigualdade social, sobretudo a diferença entre os ricos e os pobres e sobretudo entre os mais ricos e os mais pobres
é muito, muito grande no nosso país, é a maior da União Europeia e na região autónoma dos Açores é a maior do país, portanto isto está bem a ideia da desigualdade que graça na nossa região, mas estava eu a dizer, temos falado no assunto, temos-lo trazido a debate, temos-lo posto na agenda política e temos feito propostas, nomeadamente o aumento do suplemento ao salário mínimo nacional, complemento da região em 10 euros, um aumento para as pensões abaixo do salário mínimo regional em 15 euros, um aumento do rendimento social de inserção, a que nós chamamos o rendimento social dos Açores, o RESA, no sentido de também espelhar no rendimento social de inserção os sobrecustos de uma região ultraperiférica, porque estes sobrecustos são para os ricos, para a classe média, mas também são para os pobres. Portanto, tem havido, de facto, da nossa parte, diversas iniciativas. Pergunta-me o que é que falta. Eu digo que falta vontade política para enfrentar este problema de caras, permita-me falar assim. Falta reconhecê-lo como um problema não conjuntural, não é o problema da crise económica que agora se espelha nesta região, também é, mas veio piorar uma situação estrutural de pobreza, estrutural, de um ciclo que não se quebra e que avança de geração em geração e que marca o destino do sítio onde se nasce. Quem é pobre vai ser pobre toda a vida e quem é remediado vai ser remediado toda a vida e quem é rico vai ser rico toda a vida. Esta estruturação da sociedade na nossa região tem que ser alterada e tem que ser alterada do nosso ponto de vista através de investimento económico, através de medidas de apoio, não me importo de dizer assistencialistas porque há emergências sociais que precisam de facto de assistência, mas há um fator absolutamente fundamental que é educação. Educação, alfabetização, profissionalização, especialização e olhamos para esse fator ou para essa taxa, para esse índice e ele também é na nossa região o mais baixo do país, que já é ele mesmo também muito pobre em termos de educação, no sentido de conhecimento academicamente reconhecido, não estamos a falar em boa ou má educação. O país já é um mau exemplo na Europa, a região é um péssimo exemplo no país. E de facto, sem ir ao âmago do nosso ponto de vista, que é de facto a educação, não é a democratização da educação, porque teoricamente ela está feita, mas não basta dizer que a educação está aí, a escola pública está aí, todos têm acesso a ela, é mentira. Quem vai para a escola com o estômago vazio, quem não tem em casa uma família que estimule, que lhe permita ter uma enciclopédia, que leia um livro com aquela criança ou com aquele jovem, que lhe aconselhe um programa de televisão que não tem que ser necessariamente a telenovela ou o filme de cowboys. Tudo isto é uma panóplia, digamos, que está muito por tratar, por identificar, por reconhecer na nossa região, que é, atrevo-me a dizer, uma intervenção sistémica no núcleo familiar, para irmos ao cerne das desigualdades e que começam exatamente, não é no acesso à educação, é na igualdade com que eu me sento, com que cada criança se senta ao lado da outra na sua carteirinha da escola.